Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e neste vídeo vamos falar sobre a possibilidade e quais são os regramentos para a acumulação de cargos públicos pelos servidores públicos. Como os senhores sabem, a regra geral é que não é possível acumular dois cargos públicos. Eu não posso ser procurador e juiz, eu não posso ser ministro e deputado. Eu tenho várias regras limitando a acumulação de cargos. A Constituição Federal, entretanto, traz três exceções. Lá no seu artigo 37, inciso 16, ela permite a acumulação de dois cargos de professores, ou da acumulação de um cargo de professor com um cargo técnico ou científico, ou a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Então, existem exceções para a acumulação de cargos permitidos pela Constituição Federal. Nesse sentido, a grande dúvida que se surgia a partir daí é sobre como fica a remuneração do servidor público. Ora, a remuneração do servidor público, por conta do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, não pode passar em nenhuma hipótese do teto de remuneratório, que é o salário, a remuneração mensal do ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa questão, inclusive, já foi tratada anteriormente pelo Tribunal de Contas da União, dizendo que se eu recebo uma pensão, eu não posso ter um cargo público e recebo uma pensão, por exemplo, por morte da minha esposa, a soma desses valores não pode passar do teto, eu fico limitado ao teto. A questão polêmica, portanto, é: se eu tenho dois cargos de profissionais da saúde, dois cargos de professores, isso deve passar do teto? O teto é para cada cargo ou eu devo somar os dois? O Supremo Federal já havia pacificado essa posição e o Tribunal de Contas da União, então em acórdão recente, o acórdão 2895 de 2021, que você acha o link aqui embaixo do vídeo, fala que a acumulação de cargos não respeita, na verdade, respeita o teto remuneratório do Constitucional para cada cargo. Ou seja, eu não vou somar o que eu recebo num cargo de professor com outro cargo de professor para questão de teto. Eu tenho um teto para cada cargo. Essa questão é questão polêmica, que passa por muitas vertentes. E o motivo que justificou esse entendimento pelo Supremo e pelo Tribunal de Contas é porque a Constituição Federal permitiu a acumulação de cargos em áreas específicas, o magistério, professores, e na área da saúde. Por quê? Por entender a carência desses setores, a dificuldade desses setores. Nesse sentido, como a gente está falando de setores específicos, setores carentes, onde os cargos são necessários, essas atividades são essenciais, a acumulação então deveria ser incentivada. Se eu coloco então que o teto remuneratório se aplica somando-se os cargos, em algumas esferas de governo, eu não teria nenhum incentivo para acumulação de cargos, porque a pessoa trabalharia dois cargos, mas não receberia mais nada, porque estaria ou receberia muito pouco pelo segundo cargo, porque estaria próximo do teto remuneratório. Nós sabemos que essa realidade não é a realidade do país. A maioria dos municípios, os servidores públicos não chegam nem perto do teto remuneratório do ministro Supremo. Mas na esfera federal e em alguns estados, essa realidade é muito mais palpável e, portanto, essa interpretação, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal de Contas da União, vem pacificar o assunto. Não muda o entendimento, todavia, a questão da acumulação do cargo público com a pensão, porque ele entende que aí não é uma política pública de incentivo à acumulação de cargos. Você recebe uma pensão porque um parente seu faleceu e existia uma regra legislativa prevendo que você receberia a pensão desse servidor público falecido. Portanto, o teto salarial se aplicaria somando a pensão e a remuneração do cargo público ocupado pelo servidor em questão. Espero que você tenha gostado do vídeo. Para saber mais sobre administração pública e servidor público, continue ligado no nosso canal. Até mais!